Gostaria de ler Gênesis 3, do 1 ao 11. Acompanhe esse texto comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? E é aqui que eu quero encerrar. Quem disse para você que você estava nu? Amém? Vamos orar? Deus, obrigada por esse dia, te agradecemos pela sua fidelidade, te agradecemos, Senhor, porque podemos de fato habitar em sua presença livremente, podemos usufruir de tudo que a sua palavra diz que nós temos, Pai. Queremos aprender a ouvir a sua voz, queremos aprender a discernir da sua palavra. Ministra as nossas vidas, Senhor. Eu declaro agora em nome de Jesus sobre todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, ó Pai, que sejam realmente, completamente apaixonados pela sua palavra e pela sua voz, que recebam o seu toque, Senhor, para que para sempre possam continuar vivendo conforme a sua palavra orienta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? O título da minha mensagem nessa noite é: o que Deus diz versus o que eu digo. O que Deus diz versus o que eu digo. Sabe, eu acho lindo a reverência que nós cristãos e, de certa forma, até todas as pessoas no mundo, quando nós falamos algo relacionado a Deus, por mais que você acredite em Deus, ou por mais que você não acredite em Deus, ou por mais que algumas pessoas não acreditem em Deus, muitas delas têm dentro delas, naquele momento que alguém cita Deus, que alguém cita a palavra de Deus, cita algo que Deus fez ou que Jesus fez, tem um uau, sabe, foi Deus que fez. Por mais que algumas pessoas não concordem, não saibam discernir, não tenham noção do que elas estão falando, elas têm ali dentro delas aquela reverência de é Deus que está falando. Mas muitas vezes, enquanto eu estudava e estava orando e conversando com Deus, eu parei para pensar, mas por que será que é tão fácil, mas tão fácil olhar para a palavra de Deus e ler, e muitas vezes é tão fácil ir contra ela? Eu não estou falando que, tipo, Deus está falando assim, não mate, você está falando, mas eu não estou matando, então eu não estou contra a sua palavra. Eu estou falando assim, mas existem algumas orientações, algumas não. Todas as orientações, todas as direções de vida estão e são encontradas na palavra de Deus, e muitas vezes nós escolhemos buscar em outras fontes a solução daquilo que já nos foi dado há muitos anos atrás. E eu falei: Deus, ministra na minha vida, porque nós precisamos saber de fato e entender e submeter o nosso espírito a essa verdade, porque a sua palavra foi nos dada há muitos anos atrás. Então não interessa se você já é convertido há 47 anos, há 12, há 10, há 5, se você não é cristão ainda, mas existe uma linha que precisa haver uma decisão. Sabe, de olhar a palavra de Deus e falar assim: ei, eu sei que para essa decisão na minha vida, eu honro muito tal pessoa, porque ela é diretora nacional ou internacional de tal empresa. Sabe, é válido, Deus usa pessoas, mas por que eu vou ouvir o que essa pessoa está falando antes de recorrer à palavra de Deus a respeito dessa situação? E é sobre isso que eu quero falar, por isso que o título dessa mensagem é: o que Deus diz versus o que eu digo. E já não era novidade para Deus que a humanidade ouviria Deus falar, que Jesus, no tempo que ele estava aqui na Terra, ele estava falando, e algumas pessoas parece que optavam
fazer o contrário, já não era novidade para Deus. Acompanhe aqui comigo, na verdade, em Mateus 6,7, que diz o seguinte: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Olha só, ali na época Jesus estava ali, ele estava falando, meu Deus, então, quando você orar, não imagine que é o seu muito falar que vai levar você a ser ouvido. Não é o seu muito falar que vai conhecer alguém. Não é o seu muito falar que vai mostrar para algumas pessoas que... Não é. Não é. Nós precisamos entender que é pela palavra de Deus. Luísa, mas... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por isso nós, com fé em Cristo Jesus, declaramos a palavra sim. Mas declaramos a palavra, não aquilo que o conhecimento, não aquilo que a faculdade, não aquilo que aprendemos ontem, porque a nossa vizinha nos disse. Sabe, a palavra, a palavra. Olhe só o que acontece quando o centurião demonstra fé, lá em Mateus 8, do 7 ao 8. Acompanhem comigo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só, lembra? Aqui eu quero que vocês entendam isso. Nós sabemos que Jesus é 100% homem, 100% Deus, certo? Então aqui estamos tendo o que Jesus disse como Deus falando. Vamos lá. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra e será curado. E esse homem, então, ele se submete ao que Deus estava lhe dizendo, ao que Jesus estava lhe dizendo. Ele não opinou. Ele não mostrou e falou assim, Jesus, eu não mereço te receber aqui na minha casa, no meu teto, e na verdade eu não sei direito se o senhor sabe a situação, né? Deixa eu dar um background para você, porque você não tem noção, você chegou agora, né? Então, sabe? Não. Falou, Jesus, se é você quem está falando, quem sou eu para inventar moda? Sabe, com todo respeito falando. Se você que diz, então, Senhor, diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Ele se submete ao que Deus estava lhe dizendo. Jesus, se você falou, então assim será. E o que acontece? Olha o resultado em Mateus 8,13. Então, Jesus disse ao centurião: vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora. Olha só então qual que é o resultado disso. A partir do momento que nós pegamos a palavra de Deus, que Deus nos dá uma direção, que Jesus, representado ali por Deus, realmente Jesus e Deus, sabe, Ele nos dá uma direção. A partir do momento que nós tomamos posse, a partir do momento que nós recebemos, assim é. Jesus mesmo fala, assim como você creu que o que eu falei era verdade, então assim será. Já pensou se ele fala assim, não, legal, mas eu não sei se funciona assim, tipo Jesus, eu creio, só que, sabe, não sei. E o que eu quero, Luísa, o que você está querendo falar hoje? Eu quero te lembrar que a palavra de Deus é simples, que a palavra de Deus é eficaz, que a palavra de Deus é válida para todas as áreas da vida, para a situação mais complicada do universo, para a solução. Eu creio que a solução, que para chegar lá em Júpiter, para ver se tem vida, trocentas coisas, tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo, 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 tudo. E muitas vezes a gente foge, porque assim, não, tem a palavra de Deus, mas eu vou lá atrás daquele pastor, porque eu tenho certeza que é ele quem vai discernir, porque eu não tenho essa noção. Ou eu tenho certeza que tal pessoa, que Deus vai usar, sim, ele usa. Mas a palavra de Deus é acessível a você. A direção já nos foi dada. Todas as soluções, todas as respostas são encontradas em Cristo Jesus, na palavra dele. E é isso que eu quero conversar com você. O reconhecer, preste atenção nisso que eu vou falar. O reconhecer que apenas uma palavra de Jesus pode mudar qualquer situação. Quando você reconhece que uma palavra de Jesus pode mudar qualquer situação, isso provoca todas as alterações e manifestações necessárias no mundo material. Luísa, o que você está falando? Eu estou falando que quando você reconhece que apenas uma palavra de Jesus é válida, é verdade, é tudo na sua vida, é tudo que você realmente precisa, isso é capaz de alterar o seu físico.
Isso é capaz de alterar uma situação lá no outro país que você está orando por alguém. Isso é capaz de manifestar no mundo material. O que é mundo material? É o que eu toco, é o que eu sinto, é o que eu, cheiro, é o que eu ouço. Isso é capaz. Aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. Pare de se apegar às coisas que você vê, às coisas que você sente, às coisas que você toca, às coisas que você chora, às coisas que... Se apegue à palavra de Deus. Por favor, se apegue à palavra de Deus. Apenas uma palavra de Jesus vai dar a sua direção, vai dar o seu norte, vai dar aquilo que você precisa, vai dar aquilo que a sua família precisa, vai dar aquela saúde sobre o seu corpo físico, vai realmente alterar o mundo material, porque o mundo sobrenatural, o extraordinário de Deus é muito mais verdade do que isso que nossos olhos podem ver. Amém? Se você concorda comigo, diga amém aí onde você está. Receba isso. Conforme lemos juntos lá então em Gênesis 3, quando eu li no comecinho, ele terminava dizendo assim, não sei se vocês separaram, mas quem foi que te disse que você estava nu? Ele termina assim, né? Porque Deus chega lá, Adão e Eva comeram do fruto. E quem foi que te disse? Aí eu fiquei pensando, esses dias eu estava conversando com a Chloe e tinha uma árvore num lugar lá de romã. E esses dias eu passei por lá e olhei e falei, nossa. Aí depois eu falei para a Chloe, Chloe, quando você for lá de novo, pede para aquela pessoa para pegar uma árvore, para pegar um fruto para mami, porque eu acho que já está na hora, não sei o quê. Aí ela falou assim para mim, não, mami, Deus não deixa a gente pegar a árvore daquele fruto ali. O fruto daquela árvore, estou falando do contrário. Mami, Deus não deixa a gente pegar o fruto daquela árvore ali. Daquela árvore eu não posso pegar. Aí eu olhei para ela e falei, ai filha, né? Ou Chloe, se Deus te disse isso, quem sou eu, tá? Esquece o que eu falei. A mami não quer mais fruta, tá? Porque eu não sei o que alguém comentou com ela. Foi uma ótima história que inventaram, né? Porque, né? Para fazer as crianças não pegarem dos frutos da árvore, por isso que estavam todos os frutos lá. Mas quando ela falou aquilo, me lembrou do versículo de Gênesis 3, do finalzinho ali no 11, quando Deus olha ali para Adão e Eva e falou, quem foi que te disse que você estava nu? Quem foi que te disse isso? Por isso eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus não nos vê nus. Muitas vezes, Luísa, o que significa se ver nua? Deus não te vê. Eu não sei como você se vê, mas Deus muitas vezes não te vê da maneira que você se vê. Sabe, se você se vê firme, forte, corajoso, corajosa, leal, fiel. Sabe, aquela pessoa que começa bem, que termina bem, que honra os compromissos, que o sim é sim, o que não é não. Mas se você não se vê assim, eu quero te dizer que a palavra de Deus te vê assim. Deus te vê assim. Por isso que Ele olha para você e fala assim, quando você fala, eu sou uma fracassada, nada que eu faço dá certo, eu não consigo nem ligar um miojo que ele já queima. Sabe, Deus fala assim, quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse isso para você? Mulher, pelo amor de Deus. Homem, pelo amor de Deus. Senhor, pelo amor de Deus. Acorda para a vida. Eu não te disse isso. Essa é a maneira que você tem se visto. Sabe, ou essa foi a maneira que alguém te disse que você deveria se sentir. Essa não é a maneira que eu te vejo. E é sobre isso que eu quero conversar. Por favor, olhe para a palavra de Deus e perceba que o que Ele nos diz é muito maior, é muito melhor, é muito mais. Na verdade, não é muito mais. É a verdade sobre as nossas vidas e não aquilo que nós dizemos. Nós precisamos aprender isso. E o meu primeiro ponto nessa noite é: cuidado com o que parece, mas não é. Cuidado com o que parece, mas não é. Olha só o que diz em Gênesis 2:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. É só esse comecinho ali, ó. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Agora olha Gênesis 3, do 6 ao 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Começa aqui, né? Eu já falo, Eva, por que você fez isso? A gente acabou de ler em Gênesis 2:9 que Deus criou todo tipo de árvore agradável aos olhos. Aí ali a Eva já fala assim, daí eu vi que a árvore parecia agradável ao paladar. Que parecia? Deus acabou de dizer que Ele criou tudo agradável. Então, como assim parecia? Minha vontade é assim, né?
Ô, Eva, você consegue se ouvir? Você percebe que você fala de uma maneira meio boba? Você consegue se ouvir? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Olha lá, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Perceberam o quê? Tá, mas depois a gente chega lá. As árvores eram agradáveis. Mas Eva achou que parecia agradável. Mas Deus já tinha dito lá que já era agradável. Então, o que eu quero te mostrar? Tudo que Deus faz é bom. Ele não tem a habilidade de fazer algo que parece que é bom e no fim não é. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que encomendou um caminhão. Estava estudando, na verdade, comércio exterior na faculdade. E teve uma pessoa que encomendou um caminhão, eu não lembro se era um caminhão, se era um... Aqueles que vêm no navio, que eu acabei esquecendo o nome, o vagão lá, o container. O vagão, eu falei, eu vou ouvir tudo, né? Mas obrigada, Ramon Carvalho, por me ajudar, é um container. E ela pediu camisas, e quando abriu, viu que só tinha sabe o botãozinho, a parte da frente? Então veio um container inteiro, cheio de caixa, e daí a pessoa abriu para conferir lá, viu que estava ali, beleza, check, pode mandar lá para o Brasil. No fim, chegou aqui, era só o quadrado. Alguém teve a possibilidade de criar isso aqui e mandar só isso aqui. E quem chegou lá não ergueu para ver. Olha, tem uma camisa. Olha, tem outra camisa. Eles falaram, não, beleza. Abriram rapidinho, viram ali que parecia uma camisa e enviaram, porque eles olharam que parecia. E o que eu quero te dizer com relação a isso? Cuidado com as coisas que parecem, mas não são. Só Deus pode dizer o que realmente é bom para a sua vida. O que Ele tem para você é bom, é perfeito, é agradável. Ele não tem a habilidade, Ele não tem essa capacidade, Ele não é limitado por nada. Ele é ilimitado. E tudo que Ele faz coopera para o bem, e tudo que Ele faz é perfeito. Os planos dele são de paz e não de mal. Então, cuidado, moça, com alguns rapazes que parecem, mas não são. Cuidado, homens, com algumas moças que parecem, mas não são. Elas só serão e eles só serão a partir do momento que eles se encontrarem na palavra de Deus. Cuidado com aquele negócio, aquela oportunidade que apareceu para você, que parece a solução da sua vida, porque é super fácil, tá fácil, meu Deus, e o cara me disse que era isso, e daí eu entro lá, eu vou ganhar, sei lá, 27 mil reais e um iPhone e uma bota nova. E eu vou entrar lá nesse emprego porque é maravilhoso, ou eu ganho... Ou, às vezes, até pequenas coisas, né? Tipo, não, eu deixo tudo aqui porque lá eu vou ganhar 300 reais a mais. Hello, 300 reais a mais. Oi. Busque na palavra de Deus. Deus, essa é a oportunidade que o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu quero chegar lá. Através desse emprego, através dessa oportunidade que eu aceitar, eu vou chegar lá de maneira digna, de maneira que honre a sua palavra. De maneira que honre a sua presença, porque, ei, deixa eu te lembrar, aonde você vai, aonde você está, ali a presença de Deus também está. Por isso eu estou querendo te dizer, cuidado com aquilo que parece, mas não é. Cuidado com o que parece bom e não é. Só Deus tem a capacidade de fazer algo bom verdadeiramente. A árvore não parecia agradável, ela era agradável, porque Deus tinha dito que era. Deus, escuta isso. Deus é o discernimento necessário para a sua vida, para a sua família, para qualquer área que você possa imaginar. Sabe, Eva olhou e falou, parece agradável, tá atraente ao meu olho. Olha, eu acho que dela eu posso conseguir o discernimento necessário para a minha vida. Mas, Eva ficou pensando o que ela estava querendo pensar. Ao invés de entender que Deus era o discernimento para todas as situações que ela precisava, tudo que ela tinha já era suprido, ela não precisava de discernimento, ela já tinha discernimento. Então a serpente só veio ali para trazer aquela confusão. Percebe, uma vez estabelecido o diálogo ali com a serpente, uma vez estabelecido o diálogo com alguma coisa, com alguém que você conversou, com alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, isso gera uma afirmação falsa na nossa mente. E a partir de algo que Deus não te disse, uma dúvida entra na sua cabeça.
E a partir do momento que essa dúvida entra na sua cabeça, a confusão está gerada. Percebe? Pandemia. Ou corrente filosófica. Sabe, às vezes as pessoas... Começa ali, a partir do momento que você começa a dialogar com aquilo dali, você... Não, e é verdade, pessoas morrem, realmente, não tem vaga no hospital, e tá, legal não, que horrível, né? Isso não é legal. Tá, mas... Ok. Aí, o que a palavra de Deus diz? Ai, Luísa, que fanática, você é neurótica. Não, 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 não. É porque eu não vivo de acordo com o sistema desse mundo. Você quer viver fazer o quê? Estou te dizendo que não é esse sistema que vai te salvar. Mas eu não vivo. Então é claro que eu vou recorrer à palavra de Deus. Porque o noticiário vai estar sempre ruim. Sempre ruim. Sempre vai explodir uma bomba maior que a outra. Sempre. Então o que a palavra de Deus diz? Não deixe com que essas coisas, essas pessoas, essas correntes, essas notícias, que a pandemia, que a doença, com que o médico diz que você tem. Ei, mas o médico diz que aquela pessoa não tem tal função no corpo. A palavra de Deus diz que tem. Não, mas estou dizendo que não tem, eu estou vendo. Tá, mas aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. Sabia? O médico vai achar que você é louco, mas e daí? Deixe que ache, tanto faz. O que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Ele não faz algo que parece bom e de repente, epa, não é tão bom. O que Ele faz é bom, o que Ele faz é perfeito. Posso abrir um parênteses enorme aqui? Não se assuste, não se desespere, tá? Eu não sou machista, não sou feminista, não sou homofóbica, não sou nada disso. Eu sou filha amada de Deus que entendeu a minha posição em Cristo. Por isso eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui com você. No versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis, há um diálogo entre quem? Entre Deus e o homem, tá? Ele vai lá e dá a ordem. E ele fala, não comereis da árvore. E nos versículos 1, 2, 4 e 6 do capítulo 3 de Gênesis, a serpente fica falando com a mulher. A mulher e a mulher. Se você for ler de novo ali Gênesis 3, você vai ver que sempre cita. E a mulher, e a mulher, e a mulher, e a mulher. Tipo assim, o diálogo estava acontecendo com a mulher e com a serpente. E o que eu quero falar? Quero que você escute isso com muito carinho. O que eu quero te dizer? Percebe que quando uma direção é dada, Deus veio... Ele falou com o homem no versículo 18. No versículo 18, ele vem e dá uma direção para o homem. A mulher não estava ali. A mulher nem tinha sido criada ainda, para ser bem sincera. E eu até fui pesquisar, é no versículo seguinte que nós, hello woman, é no versículo seguinte que a gente entra em cena. Até então a gente não estava ali. Ninguém, nenhuma das mulheres, só Deus e o homem. E o outro diálogo, o relato da queda, o relato da desobediência, da separação, ocorre entre a serpente e a mulher. O que eu quero te dizer? Mulher, se você é casada, ou se você não é casada, Luiz, eu sou jovem, tenho 12 anos, estou te assistindo um dia, em nome de Jesus você vai casar. Quem sabe você vai casar daqui 1 ano, quem sabe daqui 10 anos, quem sabe 1 mês, quem sabe você esteja casada há 10 dias. Que linda, parabéns, feliz lua de mel. Mas o que eu quero dizer para você? Deus dá a orientação para o homem. Através do cabeça. Sabe, muitas vezes nós, mulheres, a gente acha que é a solução do mundo. Sim, nós somos filhas amadas também. Mas existe algo muito sublime, muito impecável, muito maravilhoso da parte de Deus entre o fluxo de autoridade. Luísa, mas você não sabe o que está falando. Que meu marido bate em mim, meu marido bebe, meu marido não é cristão, ele não aceitou a Jesus. Como que eu vou ouvir o que ele fala? Existe algo, assim, surreal. Na palavra de Deus, que é o princípio de submissão, de ouvir, de estar debaixo da autoridade. Deus vem, Ele dá orientação para o homem e fala isso aqui, não coma, tá? No versículo seguinte, ele vem e cria a mulher. Eu tenho certeza que Adão compartilhou isso com Eva, mas ele deu a orientação para o homem. E quando a gente vê o relato da queda aconteceu com a mulher. Não estou falando assim, então só a mulher é pecadora. Não, acontece com os homens também, mas eu quero despertar essa atenção. Sabe, mulher, é difícil muitas vezes você baixar a guarda. Eu já fui uma dessas pessoas de, Como assim? Mas quem sabe essa solução que você está procurando vem através da vida do seu marido. Converse com ele. Abra seu coração. Ai, Luiz, eu sou jovem, não tenho nem noção do que você está falando. Então escuta isso, porque você vai precisar disso um dia. Deus está te dizendo, seja submissa ao seu marido. Converse com o seu marido. Abra o jogo. Deus falou com o homem. E Deus fala com o homem, com a família, através do cabeça do lar.
Preste atenção nesse detalhe. Amém? Fecha parênteses bem rapidinho. Quero ir para o ponto 2 agora. Se Deus falou, se submeta. Se Deus falou, se submeta, por mais difícil que seja. Olha lá o que Deus disse em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha lá, então, o que a mulher diz em Gênesis 3, 2. Acabamos de ler o que Deus disse, agora vamos ver o que a mulher falou. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Oi! Não, pode voltar. Não comam do fruto da árvore do jardim que está no meio do jardim, nem toque nele. Quem disse para não tocar? Volta lá em Gênesis 2, 16 e 17. Olha o que o Senhor Deus disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, vírgula, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora volta lá para Gênesis 3, 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, ela abriu com toda a clareza, ela encheu a boca para falar assim, ó: Deus disse, não comam do fruto da árvore e nem toquem nele. Deus não disse para não tocar na árvore, mulher do céu. O que você está falando? Oh, não disse. O que eu quero te mostrar aqui? Nós precisamos ter essa noção do que Deus diz. E o que Ele diz é verdade. Não inventa história, não acrescenta, não faz uma meleca, não põe as tuas emoções no meio, não ache que a tua alma vai ser satisfeita se você colocar ali uma frase legal, porque, amado, eu tenho uma palavra para te dar, então dê a palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Não, e eu tenho uma noção, eu senti no meu espírito que... Não, você sentiu no seu espírito, mas quem sabe tem a sua alma ali envolvida. Então tome cuidado quando você receber palavras, tome cuidado quando você declarar palavras. Declare a palavra. Eva ali mentiu na cara dura. Eu fico pensando, meu Deus, que vergonha. Claro que hoje, quando a gente fala, a gente também passa vergonha. Deus está vendo tudo. Mas assim, ela olhou e falou assim: Deus disse. Deus estava ali, tipo assim: oh, não disse não. Falou, já pensou, Deus não faz isso, tá? Mas tipo, mulher. Não sei se vocês conhecem alguém que inventa história também, ou que começa a acrescentar coisas, enfim, fecha parênteses, né? Espero que não, em nome de Jesus, amém, né? Mas o que Deus disse? O que Ele falou? Preste atenção na palavra de Deus. Lembra lá que Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Lá em Gênesis 3:11. Quem te disse que você estava nu? Lembra? Olha só o que diz em Gênesis 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Porque para os dois podia parecer que eles não estavam nus. Mas eles estavam. Eles só não haviam percebido isso. Lá, depois da queda, quando eu li Gênesis 3, ele fala assim: e os olhos dos dois foram abertos e perceberam que estavam nus. Mas a palavra de Deus diz aqui, em Gênesis, logo no comecinho aqui de 2:25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que eu não sei se está fácil ou não, espero que sim, em nome de Jesus, de entender. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Aí o que acontece? Eles comem do fruto, os olhos deles são abertos, eles percebem. O que envolve, o que esse verbo perceber, da palavra da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, nos indica? Perceber é nos 5 sentidos. É o toque, é o físico, é o mundo material. Quando você percebe algo, tipo, esqueci de desligar o fogão, percebi que está chovendo, sabe? São coisas que teu olho está vendo, que está sentindo. Ai, percebi que alguma coisa pegou no meu pé. Sabe aquelas mulheres que têm medo? Ai, tem um bicho aqui. Elas percebem, são coisas físicas. Aí eles olham e eles falam assim: ei, quando eu olho essa palavra ali, perceberam, eu falo, saiu do espírito, foi para a alma. Está prestando atenção nos 5 sentidos. Tinha tanta coisa para pensar, tinha tanta coisa para ver, mas de repente percebi que estava no... Ai, meu Deus do céu.
Aí vem Deus, com tanto amor, quanto carinho. Eu vejo o carinho de Deus nessa pergunta que ele faz em Gênesis 3:11. Quem te disse que você estava nu? Quem te disse? Vocês viviam em perfeita e total harmonia, nus, peladões. E não tinham vergonha. Quem te disse isso? Não fui eu. Não fui eu quem te disse isso. Antes de decidirem não ouvir Deus e desobedecer, o homem e a mulher já viviam. Mas eles não sentiam vergonha. Sabe por quê que eles não sentiam vergonha? Presta atenção. Porque os pensamentos deles eram protegidos e selados com a certeza da promessa de Deus, com a certeza de que Deus tinha criado aquilo ali para eles, com a certeza de que eles estavam em total, plena e perfeita comunhão com Deus no jardim. Com a certeza que, se Deus me disse, então isso basta. Se Deus me disse, é assim e pronto. Eles viviam dessa maneira. Sabe, deixa eu te lembrar, hoje eu em Cristo Jesus, eu e você, que está me assistindo agora, nós estamos em Cristo Jesus. Sabe, a gente não vai voltar para Adão, não vamos voltar à posição que tínhamos, e glória a Deus, foi muito legal, bonito, maravilhoso. Mas somos encontrados em Cristo Jesus, existe uma nova aliança, sabe? Tudo é disponível a mim e a você. Não deixe que ninguém te diga algo que é contrário à palavra de Deus. Não deixe que ninguém declare nada ao contrário. Não deixe que ninguém te limite, que nenhum chefe, que nenhum namorado, que nada, por favor. Não deixe que nada te limite. Deixe com que a palavra de Deus te oriente. Deixe e perceba e abra sua mente, e abra o seu espírito, e abra seu corpo, e abra sua família, porque a palavra de Deus diz. Ai, Luísa, mas está doendo muito. E eu passo por isso às vezes. E às vezes agora na gestação, né? Não sei quem sabe, eu estou grávida. E algumas coisas acontecem e eu falo, Deus, eu sou a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E está doendo e está me machucando, mas eu não sou isso aqui. Eu sou definida pela palavra de Deus. E às vezes não passa em 5 segundos, eu falo, eu sou a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E graças a Deus eu tenho um marido lindo e maravilhoso que me olha e fala, Luísa, você é a justiça de Deus? Sabe aquele meu... Levanta e anda. Quem foi que te disse que você é limitada? Sabe, eu sei, Luísa, nossa, mas você está falando, né? Que, como assim, né? Envolve gestação, envolve hormônios. Não! Aquilo que não se vê, tô parecendo uma louca aqui, né? Mas eu quero que você grave isso do fundo do seu coração. Aquilo que não se vê é muito mais real do que aquilo que se vê. É muito mais real do que aquilo que eu visto. É muito mais real do que aquilo que me dizem. É muito mais real do que isso que você está vendo, do que você está comendo com essa coberta que você está sentindo aí no teu braço, no teu pé, sei lá onde você está. É muito, muito, muito mais real. E para concluir, quero ler Lucas 5, do 4 ao 6, que diz o seguinte, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Ei, o que ele falou ali? Ele virou para Jesus e falou assim, Jesus, zero noção na minha cabeça, zero sentido isso tudo que você está falando. Mas já que é você que está falando, tenho certeza que ele devia estar exausto e cansado de estar ali, sabe? Mas Jesus, já que é você quem está falando, então vamos aí, né? Jesus, é você quem está dizendo isso. Quem sou eu para tentar te dizer que eu sou um pescador famoso, renomado? Ou quem sou eu? Tanto faz, Jesus. Você que disse. Então vamos. Quem sou eu para contrariar isso? E sabe outra coisa que eu percebo nesse texto? Se você for ver de novo lá, volta ali no texto para acompanhar. Tendo acabado de falar, disse a quem? A Simão. Vá para Lucas 5, 4 e 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Ele disse para quem? Para ir para a água mais funda? Para Simão. E ele falou para quem? Para lançar as redes? Para todos. O que eu quero que você observe aqui comigo? Simão reconheceu a voz de Jesus, reconheceu a voz de Deus. Simão falou, se é você quem disse, eu vou. E a partir do momento que Simão foi,
todos os outros também puderam ouvir e cumprir e usufruir da palavra de Deus. Como assim? Está escrito ali, ó, não estou inventando moda. Simão, vá para as águas fundas. Todo mundo aí, lança as redes. Foi tipo assim, oi, você tá ouvindo aí, beleza? Oi, agora você, tá ouvindo aí, beleza? Foi tipo isso. E o que eu quero te dizer nessa noite? Nesse dia, não sei que horas você vai assistir essa mensagem, não sei quando. Existem algumas coisas, na verdade, todas as coisas nós precisamos submeter à palavra de Deus. Ele deu uma direção, Ele dá uma ordem e nós precisamos acatar. Tudo, todas as soluções da vida, do passado, presente e futuro estão encontradas na palavra de Deus. Mas existem algumas coisas que precisamos prestar muita atenção. Algumas direções Deus vai dar para você em específico. Você, menina, você, menino, você, homem, mulher, você que está me assistindo. Ele vai dar para você. E a partir dessa solução, a partir dessa palavra que Deus vai dar para você, a partir do momento que você falar, amém, Senhor, eu recebo, eu não entendo. Muitas vezes a gente não entende, mas não tem problema, não precisa entender. O entendimento vem aqui da nossa mente limitada. Não precisa entender, mas Deus, eu recebo. E eu caminho conforme essa palavra. A partir do momento que você faz isso, que você age, que você caminha nesse sentido, outras pessoas também conseguem ouvir a palavra de Deus. Ah, Luiz, então se eu não fizer isso, sou limitada, é baseado em mim mesma, é o meu mérito? Não. Eu estou querendo dizer que existe um presente, algo muito misterioso disso de, ei, você também. Em você existe o poder de trazer vida e a partir do momento que você recebe no seu espírito, que você decide viver pelo espírito, outras pessoas também conseguem se achegar a Deus, também conseguem ouvir a voz de Deus e também conseguem usufruir. Porque o que acontece ali no final? Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Todos eles foram beneficiados. Todos, não foi só Simão. Beleza. E porque daí, senão, diria ali, né? E Simão pagou todas as dívidas, ficou rico, maravilhoso, e todo mundo, tipo... Não, todos foram beneficiados. Então, por favor, para encerrar agora, quando Deus te diz algo, se submeta, se sujeite à palavra de Deus. Não tente entender com a sua alma, confie nele. Confie nele. É a palavra dele que vai determinar quem você é e aonde você vai chegar.